Ô Léo Campos, eu queria começar aqui essa avaliação, primeiro falando que os 30 mil torcedores que vieram ao Mineirão, eles precisavam pelo menos de um golzinho, né? Calma aí pessoal, porque aí já começa aquele monte de gente, quer pegar uma fala só, se for pegar pelo menos espalha a análise na íntegra, para não ficar nada fora de contexto, né? Eu jamais vou comemorar, vou deixar de comemorar uma vitória do Cruzeiro. Uma vitória do Cruzeiro nunca vai me deixar triste. Isso aí é inadmissível. Claro que cada um pode pensar do jeito que quiser, mas você faz 1-0 com o gol do Caio Jorge, com uma assistência do Pereira. Isso é importante para todos os jogadores, para vencer um jogo, que era a obrigação do Cruzeiro chegar numa final e ainda pontuo como uma necessidade. E agora chegamos nesta, colocando todos os titulares, jogando em sequência, uma sequência absurda, tem que chegar na final e vencer o Campeonato Mineiro. Eu sei que tem muita gente que vai falar, mas o Campeonato Mineiro, é possível avaliar a situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que até agora é uma campanha vergonhosa, e ao mesmo tempo você torcer para o time ser campeão estadual. Se o técnico vai ficar, se ele vai sair em outro momento, ou se vai sair agora, isso aí é uma decisão que cabe à diretoria, né? É um ponto que você pode analisar à parte. Hoje o futebol do Cruzeiro encanta? Não. Tem muito que acontecer ainda? Tem. Está longe, inclusive, de ser um Cruzeiro que o torcedor vai confiar, que o torcedor vai para o estádio para ter aquele prazer, né, de ver o Cruzeiro jogando, de ter confiança de que o Cruzeiro vai chegar e vai vencer o Campeonato Mineiro jogando bem, porque está jogando bem, vai se recuperar no Campeonato Brasileiro porque realmente começou a jogar bem, mas eu, com sinceridade, não consigo. Vi muita não, né? Alguns torcedores falando sobre essa questão aí, principalmente em rede social, mas eu quero chegar aqui no final de semana e sair daqui com um título estadual, sabendo do que tem que representar esse título estadual, o tamanho dele. E depois sim, aí voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. As situações que me preocupam neste momento: a comissão técnica, o planejamento hoje do departamento de futebol é de dar a vida pelo Campeonato Mineiro. Até tenho a impressão de que eles apostam que o Campeonato Mineiro vem um título, a chave vai virar de uma hora para outra. Eu acredito que isso vai acontecer, acho bem difícil. Mas que eles estejam certos e a gente esteja errado. Aqui a gente quer o Cruzeiro vencendo, se recuperando no Campeonato Brasileiro, é parte de cima da tabela o tempo inteiro. Porque isso faz bem para o nosso dia a dia, para a nossa transmissão, para a nossa audiência. Eu já mostrei aí esse discursinho aí que ficam de na tragédia é que faz like, que não sei o quê. Vai sustentar uma semana inteira de programação com o time uma desnara para ver. O que é? A audiência é lá embaixo. Agora, quando o time está bem, a audiência vai lá em cima. Mas isso, se eu tiver que ter uma audiência zero e o Cruzeiro bem, eu estou fechado com isso. Cruzeiro campeão, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e por aí vai. Isso aí não é o ponto principal da questão. Mas quando você vê o Tite ir para uma entrevista coletiva, falando sobre o goleiro pegou muito, o time criou bastante, até criou para fazer mais gols, né? Mas, gente, do outro lado está o Pouso Alegre somente, né? Com todo respeito ao Pouso Alegre, o Cruzeiro tem que fazer pontos de vitórias em Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Mineiro criou não sei quantas oportunidades, tantos chutes de dentro da área. Gente, vamos dar o peso para esses jogos, o peso que eles precisam ter, porque senão a gente vai ficar em outro mundo, que não é esse aqui. Isso aí é que chateia o torcedor, que deixa o torcedor pé da vida. Ouvir esse tipo de coisa não dá, gente. Estamos em 2026, todo mundo tem televisão para assistir jogo, para ir em estádio. Hoje o desempenho do Cruzeiro é muito abaixo. Os últimos jogos, eles não estão dando nenhum sinal de uma evolução mesmo. A gente tem que pensar algumas coisas para
tentar enxergar algo positivo. Como eu falei aqui hoje, gol do Caio Jorge, isso para mim é um fator importante para um atleta que vem convivendo aí com dores. E mesmo assim já está na artilharia aí do campeonato estadual fazendo gols. Ia fazer gols também em campeonato brasileiro, mas por uma coisa ou outra não aconteceu. E precisa também, ele sabe, né, que precisa marcar em jogos do campeonato brasileiro. E um outro ponto, eu quero que o Departamento de Saúde do Cruzeiro, ele faça milagre aí nos próximos meses. Porque ver o Cruzeiro hoje aqui, e não adianta chegar na entrevista coletiva, e um outro ponto aí para quem fica aí no chat e tudo, né? Entrevista coletiva não é lugar de debate, né? Você faz uma pergunta, vem uma resposta e pronto, acabou. Não tem réplica, tréplica e por aí vai. Mas você vê, os jogadores tinham condição, mas para terminar o jogo do jeito que terminaram, né? E aí não é culpa do atleta, velho. Porque se eu sou atleta também e eu sou escalado, eu vou ter que jogar e vou querer jogar. Até o ponto em que você pode ter uma lesão. Ainda bem que temos um DM muito competente e que não estamos tendo lesões musculares, né? Mas mesmo assim, os traumas... Ah, Samuel, o trauma vem no treino. Vem, mas quando você está no jogo, você está mais propenso, né? E hoje aqui foram 2, velho. E Deus vai abençoar que não vai ser nada de mais importante, como a gente falou aqui há pouco. Então, o Cruzeiro, neste início de ano, o planejamento foi, e a gente já falou que foi errado, hein? O Cruzeiro está dando a vida para ganhar o Campeonato Mineiro. E apostando que isso vai trazer um novo cenário a partir do jogo do Flamengo. Tomara que aconteça. Eu vou torcer muito para que aconteça. Mas os sinais que estão sendo mostrados não estão dando certeza de que isso vai realmente chegar para nós. Tomara, repito, que a gente esteja errado e eu vou chegar aqui. Aliás, eu vou estar lá no Maracanã, hein? Poxa, realmente ser campeão mineiro trouxe um Cruzeiro aqui para o Maracanã que fez um jogaço, hein? Tomara. Nos resta, por enquanto, torcer e apontar os erros que vem acontecendo neste começo de temporada. Já falamos, vai fechar a janela aí, não vão chegar mais reforços e eu vejo um Cruzeiro ainda muito aquém e vai precisar de muita coisa para que a confiança seja retomada. Inclusive, aí entrando um pouco na área aí do Valu, do Caio, eu tenho achado o Cruzeiro lento, além da conta. Pensava que isso fosse ser uma característica que pudesse até ser importante contra esse tipo de jogo, que vem equipes com bloco baixo, para você ter mais paciência para trabalhar. Mas o Cruzeiro tem sido muito lento na sua tomada de decisão e estamos vendo, principalmente contra equipes fechadas, o mesmo problema que a gente tinha em 2025, viu, Léo Campos? Ale Oliveira e Fabrício, o torcedor se divide entre o sentimento, né, de euforia do Cruzeiro classificado, do golzinho no final, que dá sempre um sabor diferente, né? Torcida, alguns já se preparavam para vaiar, já estavam ali começando a pegar no pé do William, mas um gol no finalzinho muda esse astral, muda esse ânimo e o Cruzeiro está classificado para a decisão. Ale Oliveira, falando em decisão, tá rolando a bola em São Paulo, Novo Horizontino e Corinthians, 0-0, primeiro tempo lá é semifinal também. Ale Oliveira. O Cruzeiro não fez uma boa partida, o Thiagão, mas conseguiu a sua classificação de uma forma tranquila, ele não correu riscos. Ganhou as 2 partidas da semifinal, tem a melhor campanha da competição. Se você pegar o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro, são 6 jogos sem perder. Tem uma coisa que é um pouco cruel, mas é verdade, né? O Léo Jardim fez um grande trabalho, é um treinador que conta com o carinho da torcida. Acho que boa parte da galera gostaria de ver o Portuga de volta aqui no comando técnico do Cruzeiro. Fez um grande trabalho. Aliás, tá chegando em Belo Horizonte essa semana. Tem um casamento aí. Ele vem mais pra despedida de solteiro, mas eu não vou entrar nesse. Mas o Tite. Cala a boca, não atrapalha o português. O cara acabou de resolver o problema familiar que ele tinha. Você quer criar outro? O Tite tá aí há 2 meses, né? 2 meses. Já tem uma final no seu currículo e o Portuga não tem nenhuma. Esse é o copo meio cheio, né? Então tem um negócio aí. Agora o time foi muito mal.
O time foi muito preguiçoso. Me chamou a atenção, Tiagão, no segundo tempo, em que evidentemente o Cruzeiro tinha a responsabilidade de partir para cima do Pouso Alegre, a lentidão, a falta de solidariedade, a falta de empenho, porque você pega uma equipe adversária que todo mundo marca atrás da linha da bola, todo mundo no campo de defesa, e você fica tocando a bola de pé em pé sem ninguém se mexer sem bola, cortar uma diagonal, dar uma opção, sabe? Criar uma alternativa sem bola, quer dizer, só joga quem tem a criança. E isso é muito pobre, isso é muito econômico, sabe? Então eu fiquei um pouco assustado. No final das contas, conseguiu resultado positivo. Tem todo esse aspecto que eu falei, da invencibilidade de 6 jogos, da melhor campanha, da semana que tem para se recuperar e trabalhar. Mas o futebol foi muito pobre. A gente falava de uma classificação, de uma vitória e principalmente de uma boa atuação que trouxesse o torcedor para junto do time novamente. A atuação realmente não aconteceu e é preocupante, principalmente por esse aspecto de os caras jogarem na preguiça, só jogar com a bola, e isso acaba que não consegue envolver marcação de ninguém, não é do Pouso Alegre. Qualquer time que o Cruzeiro enfrentar, ele não vai conseguir envolver, porque ninguém joga sem bola, ninguém corre pro outro aqui, viu, Thiago? Ô, Fabrício, o que o Arley diz, né, faz todo sentido, tem razão. O torcedor se divide, né? Você, mesmo ali com a criançada, com os mais jovens, o sentimento de que, nossa, ganhamos, o gol no final, né, dá aquela alegria, uma euforia, mas na análise como um todo, ainda devendo no desempenho o time do Cruzeiro. O que me preocupa, assim, Thiago, é porque, assim, um jogo desse, que tem uma vantagem, um jogo contra o Pouso Alegre, geralmente o jogador vai ali e quer jogar pro gasto, mas não é o caso. O que me preocupa é isso, os jogadores queriam dar uma resposta, queriam a vitória hoje. Se é em outra situação comum, como eu já joguei vários estaduais, quando a gente joga com times menores, mesmo na semifinal, a gente vai ali e vai jogar pro gasto porque ninguém quer se expor, ninguém quer correr risco fisicamente. Mas hoje o que me preocupou foi isso, os jogadores, eu vi que eles queriam dar a resposta e eles não conseguiram. Né, sempre um jogo tá muito burocrático, muito previsível, né? Você vem na lateral, fecha, volta, vai na outra lateral. Às vezes o Matheus Pereira, muitas vezes no primeiro tempo, né, tava preenchendo muita área e deixando a criação por parte de Lucas Silva e Lucas Romero. Não vai criar. É diferente de Matheus Pereira vir participar. Então as movimentações são muito previsíveis, né? Só ultrapassagem, principalmente no segundo tempo. Mérito também, né? Mérito também pro Pouso Alegre, que defendeu, assim. Eu achei até esquisito também, que eu acho que o Pouso Alegre poderia ter tido um pouquinho mais de ambição. De repente, ali os 20, 30 minutos, quando começou a mexer, falei, os caras vão vir pra cima, de repente. Mas eu também entendo, né? Chegar numa semifinal, ficaram satisfeitos com essa classificação. Até uma saída honrosa, né? Até eles queriam sair com empate daqui do Mineirão. E muitas vezes ali se defendendo com a linha de 6, né? 6, o esquema tático dos caras estava aqui, eu tirei foto. 6-3-1, muitas vezes 6-4, 2 linhas. Mas mesmo assim o Cruzeiro teria que ter uma variedade maior de jogadas, né? Uma penetração por dentro ali, sabe? Uma tabela rápida, igual aconteceu no primeiro tempo, que fez o Arroio com o Matheus Pereira, e aí sim funcionou. De repente aí o Matheus Pereira que dá um toque a mais e tal. Aliás, o Arroio hoje mais uma vez não entrou bem, né? O menino não tá bem nessa temporada, tá tomando decisão errada, sabe? Ele é um jogador agora que não é igual quando ele chegou, né? Os times tão espertos com eles. O cara não vai driblar igual ele tava driblando no começo, porque agora não é juvenil que tá jogando contra, tá jogando contra profissional. O cara sabe, estudam os adversários. E o Arroio tá achando que eles vão vir, vai tentar dar o bote, ele vai driblar, e a coisa não tá acontecendo, né? Então, tanto é que saiu aí no final do jogo. Mas realmente faltou muita criatividade aí pro time do Cruzeiro. E o importante, um ponto positivo, assim, né? Foi que saiu esse golzinho no final, e aí, né? Deixaram de fazer aquele feijãozinho com arroz, né? E aí você acaba surpreendendo o adversário, né? Aí o William deu um toque de calcanhar, tem que fazer algo diferente. E aí que se criou só uma jogada lá, e aí caiu no pé da pessoa certa, né? Que nas outras vezes o William, o Christian tem uma boa chegada ali, né? Sempre chega, pé na área, sobe a bola pra ele.
mas não tem a característica de fazer gol, né? O volante, eu vou falar pra você, eu era volante. Tudo bem que eu jogava até mais recuado, já, sabe? Diferente do Christian, mas assim, a área é outro mundo pro volante, né? Então, aí quando caiu no pé do Caio Jorge, saiu o gol. 2, 3, 4 vezes antes caiu no pé do Christian, não saiu. E aí é uma coisa para ser treinada, para ser melhorada também. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.